gente, tudo bem? Ó, vou fazer a correção dessa tabela aqui com vocês, porque eu percebi que algumas pessoas ficaram meio em dúvida aqui em relação à questão do sinal aqui. Eu tinha deixado preenchida esta primeira linha aqui, para caso vocês sentissem dificuldades, ver mais ou menos como era para ser feito, certo? Então, aqui, ó, 4 vezes 10, 40, mais por menos, menos, né? Do mesmo jeito aqui, quando chegou aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Mais por mais. E assim foi. Então, a partir desse mais 2 seriam para vocês preencherem. Então, qual seria a ideia? Que eu geralmente sempre digo, gente, façam as multiplicações e as divisões normais e a relação de sinal você faz depois. Então, nós vamos preencher essa primeira linha só fazendo a multiplicação, tá bom? 2 vezes 10, 20. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 10, 20. Agora, a gente faz a relação de sinal. Sinais diferentes, negativo, né? Mais uma vez aqui, ó, mais por menos, menos. Ui, o zero aqui ele é neutro, mais por mais, mais. E aqui mais por mais, mais. Da mesma forma, a gente vai fazer o restante aqui. 0 vezes qualquer coisa, a gente sabe que é 0, não é isso? Então, essa linha aqui, ó, ela é toda igual a 0. Aí, vamos agora para a multiplicação com um número negativo com outro número negativo. Vamos, como eu disse lá no início, fazer a multiplicação normal. Esqueça o sinal. Então, eu tenho 2 vezes 10, 20. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 10, 20. Agora, a gente vai para a relação de sinal. Menos por menos, mais. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos. E menos por mais de novo, menos. O mesmo esquema a gente ia fazer nesse último, tá? 40, 20, 0, 20 e 40. Mesma relação de sinal. Lembra que eu dei até a vocês lá o jogo dos sinais. Mais por mais, menos por menos, mais. Então, é bom vocês darem uma olhadinha. Então, aqui, ó, menos por menos, mais, menos por mais, menos. E o último, menos por mais, menos. O que é importante vocês não confundirem, que esse jogo de sinais a gente utiliza na multiplicação e na divisão. Lembrem que na adição e na subtração, quando eu tinha dois números iguais, ou dois números com sinais iguais, por exemplo, menos 2 e menos 5, isso aqui daria menos 7, porque eu somo e eu repito o sinal. Isso na multiplicação é diferente, né? Ó, eu faço a multiplicação normal e eu faço o jogo de sinal, menos por menos, mais. Então, a gente tem que ter cuidado para não confundir essas duas coisinhas aqui, tá? Na adição e na subtração é uma coisa, na multiplicação e na divisão é outra. Ó, vamos dar continuidade aqui. Outra questão que eu tinha colocado era quem seriam os números inteiros menores do que menos 5. Então, qual era a ideia para resolver essa questão? Era você construir uma reta numérica, se você se atrapalha, né? E ver quem vem antes do menos 5. Vocês iriam observar que era justamente essa... Voltando, né? Aquela alternativa lá era a alternativa B, tá bom? Aqui, ó, eu tenho que um termômetro ele marcava menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura descer para 13, quanto é que esse termômetro vai marcar? O que é interessante vocês entenderem que essa ideia de descida é um sentido negativo. Então, se eu teria menos 15 e ele ia descer 13, então ele ficaria menos 15 menos 13. E isso quando a gente sabe, né, que quando os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Isso me daria menos 28, que era a alternativa A. Nessa questão aqui, eu queria saber, quando eu resolvesse esta continha aqui, qual era o resultado que eu ia achar. Então, vamos lá. Eu sei que menos 3
elevado a 2, isso é menos 3 vezes o menos 3, né? Isso fica igual a 9. Menos a mesma coisa aqui, ó. 3 ao quadrado, que é 9 também. Quando a gente subtraísse esses dois resultados, ia ser zero, né? Ia ficar 9 menos 9. O que eu observei? Que muita gente colocou 12. Talvez porque fizeram, não sei, 3 vezes 2, 3 vezes 2, não sei, não entendi qual foi essa ideia aí que vocês tiveram, mas a alternativa certa é zero, porque aqui dá 9 e aqui dá 9 também. Então, 9 menos 9 igual a zero, alternativa B. Bem, outra questão que eu tinha colocado era pedindo para vocês construírem uma reta numérica de menos 4 até mais 5, né? Então, era basicamente isso aqui que eu queria que vocês fizeram. Alguns colocaram, tipo, só os números, né? Em ordem crescente, do menor para o maior. Está correto? Em partes. Por quê? Além dessa ordem que eu pedi, a ideia era que vocês construíssem a reta mesmo. Tanto é que muita gente me respondeu no próprio aplicativo lá do plural, e lá não tinha como você construir uma reta, né? Então, vocês colocaram apenas os números em ordem crescente. Mas aí eu deixei bem explicadinho lá, dizendo que era em seu caderno, desenhe a reta e represente sobre ela os números inteiros, de menos 4 até mais 5, certo? Outra questãozinha lá, né, de marcar, era para ver aí se vocês estavam lembrados dessa questão aí de oposto ou simétrico, né? Lembra que pode vir falando sobre o simétrico também, que é a mesma coisa do oposto. E aí eu perguntei quem era o oposto de menos 7. Então, muita gente marcou certo aí o 7, né? Então, acho que, graças a Deus, ninguém teve muita dúvida, não. É só lembrar, né? Mesmo número aí, só que com o sinal inverso.